ter essa revelação, acho que é uma revelação, né? Conhecer Deus como Pai ou é um ensino? É porque só tem uma forma de conhecer Deus como Pai. É conhecer Jesus como Filho. É por isso que para você conhecer Deus como Pai, ele não veio como Pai. Ele veio como Filho. É o Filho que revela o Pai. A Bíblia diz que nós vemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão da sua pessoa, o resplendor da sua glória. Ele diz: quem vê a mim vê o Pai. Então a revelação de Jesus Cristo é o que te dá a revelação de Deus como Pai. E o que isso tem a ver com oração em línguas? Paulo disse: o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. E lá em Colossenses, capítulo 1 ou 2, não me engano, não me lembro o versículo agora, Paulo diz que ele foi chamado para proclamar entre os gentios o mistério de Deus, que é Cristo. Então o mistério de Deus é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Aos Gálatas, ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando eu estou falando em línguas, eu estou falando mistério. Paulo disse que o mistério é Cristo. Então, quando eu oro em línguas, eu vou receber revelação de tudo que Cristo é. Quem Ele é, quem eu sou nele, o que Ele é em mim, por mim. E ao conhecer Cristo, é que eu conheço plenamente o Pai. Não há conhecimento do Pai fora do Filho. É o Filho que revela o Pai. A Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito foi quem o revelou. Então o Espírito Santo te revela Cristo. E ao conhecer Cristo, você conhece o Pai. É tremenda essa revelação, hein? Então a oração em língua entrou nesse mistério, né? E tudo que eu estou falando aqui, gente, não é porque eu sou muito inteligente, não. Foi a oração? É oração em línguas. Não tenho essa capacidade toda, não, de ler a Bíblia e chegar a essas conclusões. Você gosta da igreja do manto ou da igreja sem manto? Olha, eu costumo falar o seguinte: eu prefiro estar dentro de uma creche e ter que controlar as crianças do que estar dentro de um cemitério. É que entendeu? Tem uns que é meio, não quer tem contra. gente que quer a ordem de um cemitério. Só que no cemitério tá todo mundo morto. Vai ter ordem mesmo. Não precisa nem botar ordem. Ninguém vai falar nada. Eu prefiro a bagunça de uma creche, ter que segurar um aqui, outro ali. Eu gosto do fogo, irmão. Eu prefiro ter que corrigir excessos do que ter que conviver com a escassez. E com a frieza. E eu percebo que muitos irmãos tradicionais, eles estão tão preocupados com os excessos dos pentecostais, mas parece que a falta deles não incomoda. Eles não se incomodam com a escassez, eles não se incomodam com o que eles não têm. Eles estão incomodados porque quem tem está usando errado, mas eles não estão incomodados em não ter. Eu sempre digo para eles: então faz um favor para nós, vocês que são tão equilibrados, tão moderados, comecem a ter o mover de Deus no meio de vocês, comecem a fluir nos dons e nos ensinem como é fluir nos dons de uma forma moderada, porque Paulo ensinou aos coríntios, porque ele fluía nos dons. Agora, quem nem tem experiência com os dons, vai nos ensinar o quê? Começa a se preocupar um pouco mais com a ausência, né? Porque a Bíblia diz: buscai com zelo. Esses dias eu dei uma resposta para um teólogo na internet que falou assim: onde é que está na Bíblia para buscar o batismo com o Espírito Santo? Eu já disse que eu não ensino a buscar, eu ensino a receber. Mas eu fui na dele, eu falei assim: realmente não está escrito em nenhum lugar para buscar o batismo com o Espírito Santo, mas está escrito: buscai com zelo os dons espirituais. Por que você e a sua denominação não fazem isso? Verdade. Então eles não obedecem a palavra, não buscam os dons, e aí eles pegam a experiência. Porque qual é a experiência que a gente tem na igreja? É que a gente teve o avivamento no primeiro século da igreja, a igreja esfriou, os dons aparentemente foram diminuindo até quase que desaparecer. E aí foram restaurados aos poucos. E de uma forma mais evidente no avivamento da Rua Azusa. Mas até então, os irmãos tradicionais, quando eles olhavam para a história da igreja e eles percebiam que os dons ficaram lá atrás, qual foi a mentalidade deles? Vamos resgatar? Não. Vamos construir uma doutrina para justificar. Porque não existem os dons. Mas quantas doutrinas também não ficaram perdidas lá atrás?
A justificação pela fé, por exemplo, Martim Lutero não resgatou? Por que ele não inventou uma doutrina? Não, a doutrina da justificação pela fé era só para aquela época também. Não! Foi perdido. Perdido por quê? Pela igreja. A igreja que apostatou. Então, a Bíblia diz qual é a validade dos dons espirituais. Os dons têm prazo de validade, sim. 1 aos Coríntios capítulo 1, Paulo diz: não vos falta nenhum dom, enquanto aguardam a manifestação de Jesus Cristo. Ou seja, os dons vão durar até Jesus voltar. Os dons, eles são para nós hoje, eles vêm para suprir a ausência, a presença física de Jesus. Então eu não tenho Jesus aqui fisicamente, mas eu tenho o Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo se torna real? E Jesus se torna real no meio da igreja? A Bíblia diz que a manifestação do Espírito é concedida. Então o Espírito ele se manifesta. Então quando você está num culto onde você tem manifestação do Espírito, a Bíblia diz que o ímpio, quando entra e recebe uma profecia, ele se ajoelha e chora e reconhece: Deus está mesmo no meio de vós. Então Jesus não está presente fisicamente. Ele vai voltar um dia, mas enquanto ele não volta, a manifestação do Espírito é o que torna ele real para nós. É uma forma de consolar a igreja, edificar a igreja até. Quando ele voltar, não vai precisar mais, não vai precisar ninguém me entregar nada, porque eu vou estar diante dele, eu não vou precisar. Ninguém vai ter que me edificar através de uma profecia, ninguém vai ter que edificar a igreja, porque a edificação da igreja já vai ter sido concluída. Então, por isso que Paulo diz no capítulo 13, havendo línguas cessarão, havendo profecia cessarão, havendo ciência. Engraçado que eles não dizem que a ciência cessou, né? A ciência continua, só as línguas e as profecias. Mas quando é? Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, a Bíblia nunca deixou prescrito que os dons tinham que durar 100 anos. É até Jesus voltar. Ah, mas por que acabou então? Acabou porque a responsabilidade não é do Espírito Santo. A responsabilidade é da igreja. Foi para a igreja que Paulo disse: buscai com zelo os dons espirituais. Foi para Timóteo que Paulo disse: reaviva o dom que há em ti. Então, se os dons foram morrendo, era responsabilidade da igreja reavivar. A igreja não fez isso, perdeu, Deus restaurou. E o que nós temos que fazer agora? Manter e fomentar ainda mais. Então, eles preferiram os dons, né? Eles preferiram criar uma doutrina para justificar a ausência dos dons do que ouvir o que está escrito. Do que era para Martim Lutero, Calvino, esses homens reformadores, era para eles olharem para os dons e falar: vamos restaurar isso, vamos buscar, vamos jejuar, vamos orar, pedir para Deus trazer isso de volta para o nosso tempo. Mas não, eles preferiram criar uma doutrina que deixasse eles confortáveis na frieza. E é interessante que os dons também lá diz que é para edificação. Por isso que tem muita igreja. O Randy Crack ele gosta de falar que 10% de toda igreja tem uns dons de curar, né? Imagine só, 10, 15, 20% da igreja tem um dom de cura e tem muita gente doente. E Deus ia usar a própria igreja para curar fisicamente, emocionalmente. Mas muita gente continua doente porque os dons de cura, dom de fé, os outros dons não estão se manifestando. Em algumas igrejas, né? Não é todas, né? Algumas igrejas não deixam os dons se manifestar. E eu creio que esse oração em língua é uma chave fundamental para ativar, despertar os dons, que alguns já têm e não sabem, né? Começa a orar e Deus fala... Ó, na verdade, o Dave Robson ele diz que ela é a linha divisória entre os que entram no poder e os que não entram. Aí ele manda a gente olhar para as igrejas. As igrejas que desprezam o dom de línguas também não têm os outros dons. A igreja que abraça o dom de línguas, por mais que não tenha entendimento, mas está lá os irmãos profetizando, o demônio manifesta e sai, tem cura. Por quê? Uma vez eu estava dando uma aula sobre dons e o Espírito Santo me falou algo na hora. Ele disse assim: se as primícias forem santas, todo o restante vai ser. Qual é o primeiro dom que a pessoa recebe? Da oração em línguas? Falar em línguas. Então, o falar em línguas é as primícias dos dons espirituais. Se a primeira parte do sobrenatural que Deus está te dando você rejeita, se você não é fiel no pouco, você não vai ter o muito.
Então, se você não for humilde o suficiente para receber um dom tão simples como esse, você não é digno de operar nos demais. Quem despreza um dom do Espírito está desprezando o próprio Espírito. Por isso que aí às vezes aparece alguém na live e fala assim para mim: ah, mas Paulo disse que é melhor profetizar do que falar em línguas. Realmente, na igreja é. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Mas você já viu alguém que profetiza que também não fala em línguas? Não tem. E ele? Aí eu pergunto para essa pessoa sempre: e você? Está profetizando? Você veio falar isso para mim, mas você profetiza? Então você percebe que quem fala em línguas é quem também profetiza, é quem também vai ter os outros dons para edificar os demais irmãos. Então orar em línguas não é um egoísmo de quem só está preocupado em se edificar. Não, eu me edifico para edificar os meus irmãos. É a mesma tolice de alguém dizer assim: ah, ajudar o próximo é mais importante do que ganhar dinheiro. Oxe, mas se tu não ganhar dinheiro, tu vai ajudar quem, rapaz? Não tem como, né? Cuidar da família é mais importante do que trabalhar, mas se tu não trabalhar, tu vai cuidar da tua família como? Então eu preciso me edificar primeiro, para depois ter o que edificar os irmãos. Com certeza. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.